Olá pessoal, boa tarde, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula de língua portuguesa para o 8º ano A. O tema da aula de hoje é A Vida é um Palco. Esse conteúdo ele se encontra na página 29 do nosso livro, ok? Iniciando o capítulo 2, temos a seguinte temática: o mundo é um palco. Porém, quando nós pensamos em palco, de forma imediata é representada em nossa mente o texto teatral, o texto dramático, ok? Mas o que é um texto dramático? Meus amores, vejam só. O texto dramático, ele é criado por um autor. Esse autor, ele é chamado de dramaturgo, que tem como finalidade ser representado, passando então a texto teatral. O texto dramático, ele pode ser escrito tanto em prosa quanto em verso, ok? E a história, a ação, ela é apresentada em discurso direto, ou seja, apresentada pelas personagens, situando-se tal como no texto narrativo, num determinado tempo e espaço, ok? Sendo um texto narrativo, possui ação, possui espaço, clímax, toda uma estrutura. Ok, meus amores? Mas vamos lá, vamos continuando aqui. Acompanhe a leitura comigo, por gentileza. O ser humano, de forma geral, sempre sentiu necessidade de se expressar artisticamente. O desejo de expor seus sentimentos e realizar rituais de religiosidade ligados à dança deu origem ao teatro nas sociedades primitivas. Como os gregos, o teatro ele ganhou alegria. Dionísio, que fazem surgir as grandes encenações teatrais, dando início à arte dramática, como a entendemos. Na abertura da unidade, nós refletimos sobre como os diversos produtos culturais estão relacionados. No universo teatral também pode haver esse processo de diálogo entre textos. Assim, a encenação e as adaptações de um texto teatral, por exemplo, podem ser consideradas recriações de um original, com o qual dialogam, dando-lhe novas roupagens. Para isso, vamos estudar nesse capítulo elementos que compõem um texto dramático, bem como os recursos empregados para sua extrapolação. Mas quem foi Dionísio? Dionísio, ele foi um deus muito cultuado na antiguidade, pois os gregos valorizavam seus poderes que se relacionavam à fecundidade, à natureza, à alegria e ao teatro. Na mitologia romana, ele é conhecido como Baco. Ok, pessoal? Então, um breve resumo de quem foi Dionísio para vocês. Vamos lá. Primeira questão. No 7º ano, você estudou sobre elementos e características que compõem o texto teatral. De quais você se recorda? Vejam só. Alguns elementos como encenação, ausência de narrador e presença de rubricas são características de um texto teatral, certo? Número 2. O gênero dramático vem da palavra drama, do grego, ação, tragédia. No campo da arte, a palavra drama contém múltiplos significados, dentre eles a encenação de um texto. Em sua opinião, que elementos são necessários para a representação de um texto? Vejam só, pessoal, para representar um texto, para ensinar um texto, alguns elementos, eles são indispensáveis, como, por exemplo, figurino, caracterização dos personagens, o cenário, a iluminação, a sonoplastia. Todos esses elementos vão contribuir para melhorar a tua encenação no texto teatral. Ok? Número 3. A partir de um mesmo texto, as pessoas podem criar diferentes formas de encenação e empregar distintos recursos, sejam eles visuais ou sonoros, por exemplo. Em sua opinião, por que isso acontece? Vamos lá. Cada pessoa ou grupo pode atribuir diferentes sentidos para um mesmo texto. Nesse processo, cada um vai concretizar o texto teatral de formas diferentes, inclusive levando em consideração os recursos disponíveis. Ok, gente?
Partindo para a próxima página da aula de hoje, vamos estudar sobre o gênero dramático. O que eu falei foi uma breve introdução sobre o gênero dramático, que é um texto encenado, um texto cujo objetivo principal é representá-lo, ok? Através de ações, através de um discurso direto e através da ação dos personagens, situando num determinado tempo e em um determinado espaço que o teatro se desenvolveu em honra do deus Dionísio. Ok, pessoal? Temos aqui a imagem do deus Dionísio. E temos agora algumas funções do teatro: moral, didática e social. A função moral do teatro leva o povo a cumprir os ensinamentos morais da igreja, praticando o bem e evitando o mal, evitando o pecado. A função didática do teatro é mostrar que o crime não compensa e que as infrações às leis religiosas eram sempre punidas. E a função social do teatro é levar os espectadores a imitar o bem e recusar o mal, certo? No teatro podem entrar tragédias e podem entrar comédias. Aqui, essas máscaras da comédia e da tragédia para representar o teatro, ok? Vamos agora falar especificamente sobre o texto dramático. O texto dramático, ele é destinado a ser representado como ação, como algo que vai ser levado a cabo, realizado em cena. O que escreve os textos dramáticos são chamados de dramaturgos, ok? Meus amores, há uma diferença bastante sutil entre o teatro e o texto dramático. Vejam só, ao gênero dramático pertencem as obras destinadas a ser representadas, ou seja, são textos destinados ao teatro. E um texto dramático é um texto escrito por um dramaturgo, como eu já informei anteriormente, e o teatro é um texto dramático representado por atores num palco, ok? Lembrando, pessoal, o teatro, ele é uma modalidade artística, ok? É uma modalidade artística. E os textos teatrais, eles são produzidos para serem representados, ok? Uma curiosidade é que em um texto teatral, geralmente não existe um narrador. É o que difere de outros textos narrativos, ok? Prosseguindo. Características específicas de um texto dramático destinado ao teatro. Vejamos: existência de 2 textos, falas de atores e didascálias ou indicações cênicas. São indicações fornecidas ao encenador e aos atores sobre gestos, sobre movimentos, expressões, luzes, tom de voz, postura em cena, entre outras, ok? Eu trouxe aqui para vocês o significado de didascália. São indicações que davam os autores gregos aos atores. É a representação cênica, ok? Vejamos aqui mais algumas características. Predomínio do diálogo entre personagens e o público. Monólogo, no caso de um ator encenar sozinho, ok? E a parte. Língua oral e diferentes níveis de língua. Literário, corrente, familiar, calambe popular. Quase inexistência de descrições, substituídas pelos cenários, gestos e outros recursos visuais e sonoros e de narrações, ok? Quando comenta-se sobre recursos visuais e sonoros, é onde incluem-se a sonoplastia, a iluminação, o cenário, ok, pessoal? Que são elementos fundamentais para um texto teatral. Temos agora a relação entre emissor e receptor, ok? Para que a mensagem chegue, nós temos o emissor e o receptor.
O emissor é o dramaturgo, encenador e os atores. E o receptor é o público, é o espectador, é aquele que assiste àquela encenação. Todos esses emissores se fazem ajudar de múltiplos recursos técnicos. Recursos técnicos dos emissores, a nível visual, luzes, cenário, caracterização, maquiagem, expressões, marcação, movimentos cênicos no palco, figurinos e adereços. E a nível auditivo são as músicas, os ruídos e sons diversos, ok? A sonoplastia mesmo, de fato. No que diz respeito ao texto dramático, aquele que é representado, a relação entre o emissor e receptor ela é bastante complexa. Por quê? Porque há vários emissores e também há vários receptores. Não é verdade? Até porque não tem apenas uma pessoa na plateia. E essa troca, esse recebimento positivo ou negativo em um texto representado, ele é muito rápido, porque se for legal, ele vai ser aplaudido. Se não for legal, será vaiado. Então, o retorno do receptor é muito rápido, ok? Finalizo a aula de hoje dizendo que o teatro é uma paixão para quem o faz, pois exige muito de cada emissor. Meus amores, o teatro ele é tido como uma das mais antigas manifestações culturais da humanidade. O teatro ele abre espaço para que artistas se expressem por meio de interpretações de roteiros que sempre trazem questões atuais da sociedade. E isso pode ocorrer em forma de protesto ou apenas como uma maneira diferente de tratar desses assuntos. O teatro, meus amores, é considerado uma das manifestações artísticas e culturais mais antigas da antiguidade. E ele também se mostra como uma importante ferramenta educacional, porque por meio dele é possível ajudar jovens estudantes a se desenvolver melhor em uma série de aspectos de alta importância, como seu desenvolvimento social, escolar e acadêmico. Ou seja, o teatro ele é muito importante para a sociedade. O teatro é cultura. Infelizmente, muitas pessoas ainda não têm acesso ao teatro. Mas quando você tiver a oportunidade de ir ao teatro, de conhecer um teatro, não perca, ok? Vá. Teatro é vida, certo? Vejam só, pessoal. Temos aqui a atividade do dia que requer a leitura desses textos: Sonho de uma Noite de Verão e o ato 1 da cena 1, ok? Essas questões, elas se encontram nas páginas 34 a 40, ok, pessoal? O código de presença da aula de hoje é comédia e tragédia. Espero ansiosamente por vocês lá no meu Instagram. Não deixa de participar, porque a tua participação lá é muito importante. Um grande beijo, pessoal. Tchau, tchau.